A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o diácono irmão Antônio falando. Hoje, meditando um pouco na palavra do Senhor, me deparei com uma passagem bíblica muito interessante, quando o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, Paulo fala assim: meus irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu fiquei me perguntando como nós poderíamos imitar a Cristo. De que forma? Se Cristo ele fez coisas que um ser humano, mortal igual nós somos, não consegue fazer. Mas quando a gente vai buscar na Bíblia o que Paulo está querendo ensinar, aí me deparei com muitas coisas importantes de como devemos imitar a Cristo. E o Espírito Santo de Deus me levou em vários textos de como nós devemos imitar a Cristo, de como nós devemos fazer aquilo que Ele fez. Em João, no capítulo 13, do versículo 1 em diante, a Bíblia relata que antes da ceia, antes da Páscoa, Jesus se reuniu com os discípulos, e a Bíblia fala que Ele tirou as suas vestes, a veste de cima, pegou uma bacia, cingiu-se de uma toalha, encheu a bacia de água e foi lavar os pés do discípulo. Mas Jesus era mestre, Jesus era o Senhor. E Ele está lavando os pés dos discípulos. Era para eles lavar os pés de Jesus, mas não, Jesus está mostrando a eles ao contrário. Que Ele, sendo o maior, Ele serviu. E uma coisa que me chama a atenção também, de como imitar a Cristo, é que se nós meditarmos na palavra de João 13, a gente vai entender que ali na mesa, ou ali no local onde eles estavam, estava Judas Iscariotes, estava Pedro, estava Tomé. E mesmo Jesus sabendo que Judas o ia trair, ou já tinha feito o pacto da traição, mesmo assim Jesus lavou os pés dele. Mesmo assim Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes, mesmo sabendo que Judas o iria trair. Ele sabia que Pedro ia negar ele, mas mesmo assim ele lavou os pés de Pedro. Ele sabia que Tomé não ia crer se não tocasse, mas mesmo assim ele lavou os pés de Tomé. O que é que nós podemos aprender aqui? Imitar a Cristo, às vezes, é lavar os pés de traidor, como ele lavou. Será que nós temos coragem de lavar os pés de alguém que nos traiu? Ou que nós sabemos que essa pessoa vai nos trair? Será que nós teríamos coragem de lavar os pés de alguém que nós sabemos que vai nos negar? Será que nós temos coragem de lavar os pés de alguém que nós soubéssemos que não ia crer na nossa melhora, na nossa mudança de vida? Imitar a Cristo, no capítulo 13 de João, no versículo 34 e 35, ele fala: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se amardes uns aos outros, saberão que vós sois meus discípulos. É se amar. Nós podemos imitar a Cristo no amor.
que Ele nos amou até o fim. Isso é que nós devemos imitar. Jesus em nenhum momento carregou mágoa de ninguém. Jesus em nenhum momento envergonhou a Pedro porque Pedro negou ele. Pelo contrário, depois que Pedro negou Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus chama Pedro para conversar e pergunta: Pedro, tu me ama? E nós sabemos que Pedro fala: eu te amo. Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me ama? E ele fala: Jesus, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama? E Pedro fala: Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas em nenhum momento Jesus rejeitou Pedro, mesmo sabendo que ele tinha negado. Mesmo Pedro tendo negado. Jesus o amou ele da mesma forma. Nós podemos imitar a Cristo carregando a cruz. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Nós podemos imitar a ele carregando a cruz. Ele carregou uma cruz que não era dele. Mas será que nós temos coragem de carregar uma cruz que não é nossa? Será que nós temos coragem de carregar a cruz de algum irmão que está fraco na fé? Será que nós carregamos a cruz de alguém que está passando uma necessidade? Imitar a Cristo é ser fiel até a morte. É ser obediente. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se fez carne e foi fiel até a morte, morte de cruz. Imitar a Cristo é a gente ver a fidelidade dele e seguirmos os passos dele. Imitar a Cristo é a gente perdoar. A Bíblia nos revela que quando ele estava crucificado, ele olhou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes nós oramos para que Deus afaste da gente aquelas pessoas que nos magoou, porque nós não temos capacidade de amar muitas das vezes. Muitas das vezes tem pessoas que oram: eu vou orar para que Deus mate fulano porque eu não gosto dele. Não, meus irmãos. Nós estamos afastando quem Jesus mandou a gente amar. É se amar uns aos outros, ele falou. Imitar a Cristo é a gente mostrar que somos cidadão do céu. Mostrar que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. É viver em uma geração corrompida pelo pecado, mas não se corromper. Imitar a Cristo é a gente ter a certeza que um dia nós iremos se encontrar com o Pai Celestial. Então, meus irmãos, o que Paulo está pedindo para a gente, imitar a Ele. E tem muitas coisas que nós podemos imitar a Cristo, na oração, por exemplo. A Bíblia nos revela muitas passagens de Jesus foi orar. Às vezes ele mandava os discípulos irem na frente: vá, eu vou ali no monte orar. Os discípulos entravam no mar, no barquinho, e iam pelo mar afora. E Jesus ia orar. Paulo também é de oração. Quantas passagens nós vemos? Muitas passagens nós observamos Paulo orando. Ele imitava a Cristo. Hoje nós estamos sentindo falta de homens. No mundo evangélico eu estou falando, no mundo cristão. Que nós olhemos para eles e imitemos o que ele está fazendo. Que as obras dele sejam as obras de Cristo. Estamos sentindo falta desses homens. Estamos precisando de pessoas assim.
igual Paulo, imitadores de Cristo. Hoje muitos estão preocupados em apenas na riqueza terrena. Paulo não vivia preocupado com a riqueza terrena. Paulo se preocupava com uma riqueza celestial. Imitar a Cristo é o que Paulo falou. Sofram comigo o resto das aflições de Cristo. Então vamos meditar, meus irmãos. O que nós estamos fazendo com a liberdade cristã que nós temos? Nós temos uma liberdade muito grande aqui no Brasil. Mas muitas das vezes não sabemos aproveitar isso. E ficamos fazendo guerrinhas pela internet. Mas vamos nos alertar, vamos acordar. Jesus Cristo está voltando. Talvez você que vai assistir esse vídeo não creia. Talvez você que vai assistir esse vídeo já perdeu a esperança. Mas se você olhar no século XXI e não achar ninguém que esteja imitando as obras de Cristo, olhe para a história de Paulo. Que Paulo imitava Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. E que nós venhamos continuar imitando a Cristo. No amor, no perdão, ajudando uns aos outros. Carregando a cruz. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.